Porém, ele respondendo disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo de número 13. Nesta manhã, estamos aqui em mais um momento para meditar na palavra de Deus e compartilhar com todos vocês. Está aqui mais um versículo da palavra de Deus onde o Senhor Jesus afirma que toda planta que Deus não plantou, todos sabem que uma planta ou uma plantação se trata de lavoura. E aqui a planta aqui é uma pessoa. Observe como a Bíblia é toda escrita, como eu tenho dito, figurativa, palavras figuradas. E ainda as pessoas ainda entendem pelo lado natural. Se você pegar o texto, você vai ver que Jesus se referiu aqui aos fariseus. Aos fariseus. Quem eram os fariseus? Era um povo, era um grupo de pessoas religiosas que observaram apenas a lei mosaica que Deus revelou a Moisés. Vamos pegar um pouco da história do significado disso que demos nisso aqui. Vamos abrir aqui o nosso dicionário, o nosso companheiro dicionário de meditação da palavra de Deus. Veja o que diz quando se fala ou se trata a respeito de fariseu. Grupo religioso judaico surgido no século II AC que observava religiosamente as leis mosaicas, desenvolvendo o máximo possível a tradição oral e que foi acusado nos evangelhos de ser formalista e hipócrita. Aquele que segue de maneira formalista uma religião, indivíduo que por observar fielmente um rito acredita ter o direito de julgar e condenar a conduta de outros. Aquele que ostenta virtude sem tê-las. Não temos tempo suficiente para mergulhar aqui, mas vamos deixar aqui conforme Deus venha nos guiar. Eu falei para você na reflexão anterior que sábio, quem anda com sábio será sábio, quem anda com tolo será tolo. Se você observar aqui, os fariseus se escandalizaram em cima de Jesus. A gente não vai ler o texto, o capítulo completo, porque também, mas se você quiser examinar, examine o capítulo 15 e você vai ver do que se trata realmente. Observe que adiante Jesus diz: pois como pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão no buraco, no abismo, que já falei para você aqui em outras reflexões. Abismo se trata do sofrimento eterno, do castigo eterno. Para quem diz que não existe inferno, está aí o que a palavra diz. E foi Jesus que falou. Então, os religiosos, e hoje tem a mais da conta, viu? Se a gente for entrar por essa tese aí, segundo a Bíblia, vendo quem é espiritual, como estamos falando sobre esse sentido, espiritualidade e meninice, se a gente for entrar diretamente pelas escrituras, meditando só nesse sentido aí, você vai ver muita meninice e muito somente pessoas religiosas nos nossos dias. Agora, o que chama atenção para outras pessoas na vida de um religioso? A aparência, só a aparência, só a aparência. Você observa que os fariseus,
eles não eram espiritual, até porque certa vez Jesus estava num sermão e eles começaram a perseguir o Senhor. E Jesus disse assim, falou, eles disseram que Abraão era o pai deles. E Jesus disse, se Abraão fosse o vosso pai, vós não queriam me matar, porque eu vi Abraão. E Jesus estava falando espiritualmente, porque Abraão profetizou acerca de Jesus. E Abraão não viu Jesus. Observe como é a vida espiritual. Aí eles se escandalizaram mais, porque religioso se escandaliza facilmente, porque não tem base. Guarde isso. Religioso se escandaliza facilmente, porque é só religiosismo. Não tem base bíblica e revelação da palavra. É só religião naturalmente. E aí eles disseram, ora, ele não tem nem 40 anos, como é que ele disse que viu Abraão? Aí Jesus disse assim, tem mais, o vosso pai é Satanás, porque ele é homicida desde o princípio e não se fundou na verdade, porque não há verdade nele. Então aí foi que eles se endureceram cada vez mais. Viu? Não amoleça não, você que prega a Bíblia, não amoleça não, porque quem amolece é o Espírito Santo. Você facilitar a palavra, o ensino da palavra não vai salvar ninguém, porque a palavra tem um poder, é Deus na palavra. Então, esse mesmo grupo aqui, religioso, que era um povo que Deus tinha escolhido. Olhe que era israelita, o judaico. Mas se tornaram tão religiosos de não aceitar os ensinos da Bíblia. Aqui dera que se nós tivéssemos tempo suficiente para entrar nesse sentido. Então o religioso, ele observa um rito, um costume que não está segundo a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que os má costumes corrompem os bons costumes. E a gente tem que saber o que é lícito e o que não é lícito. Então Jesus aqui ele deixa bem claro, como eu já deixei para você aqui, bem claro da parte de Deus. Quem é espiritual tem qualidade espiritual. Quem é espiritual jamais vai se bater ao ouvir a palavra de Deus. Porque os fariseus não aceitavam o ensinamento de Jesus? Porque eles não eram espirituais, eles eram somente religiosos. E eu te pergunto, se colocasse hoje um fariseu daquele, qualquer esses teólogos aí, eles ganhavam bonito, viu? Porque eles falavam era de Bíblia. Não era que nem muito cabo aí que deixa bem claro que está usando Bíblia, enganando o povo, e bem claro, e o povo ainda acredita ainda. Porque o povo, muitos são meninos. Porque tem falso profeta enganando o fariseu, enganando o povo, com sinal bem claro que está enganando. Os fariseus não. Os fariseus eles falavam tão pontualista dentro do que Deus tinha revelado a Moisés sobre a lei, que observe o que foi que eles disseram a Jesus quando levaram Maria Madalena. Eles usavam a lei, o que Deus tinha revelado. Eles não usavam para enganar as pessoas de pretexto com palavras sutilmente, humanamente não. Eles usavam a lei. Viu? Então tenham cuidado, tenhamos cuidado. Peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais e não deixar você ser enganado nem por religioso, nem por Satanás, nem por falso ensinamento. Seja um cristão autêntico, sincero e verdadeiro, que Deus vai ser com você aonde você pisar o seu pé, em nome de Jesus. Eu dou graças a Deus por cada oportunidade de poder compartilhar com vocês da palavra de Deus. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus.